Vamos lá para mais uma edição do Resumo da Semana. Gostaria de começar agradecendo a Resale, que mandou esse presente que está aqui atrás de mim, essa bola oficial, autografada pela Magic Paula. Muito obrigado pela lembrança. Os destaques dessa edição: a desoneração da folha de pagamentos da construção e outros 16 setores em 2021, o orçamento da FGTS para o próximo ano, números do novo CAGED sobre os empregos na construção civil e em outros setores no mês de setembro e também a realização da primeira Feira Online de Imóveis. Vamos lá? Roda a vinheta. O Congresso derrubou, nesta quarta-feira, o veto do presidente Jair Bolsonaro à desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia em 2021, a prorrogação dessa desoneração. O placar da votação foi amplamente favorável à derrubada do veto e foi comemorado por associações do mercado imobiliário e pelos representantes dos 17 setores beneficiados. No início da semana, inclusive, os presidentes da CEBIC, José Carlos Martins, e da Abrainc, Luiz França, participaram de uma matéria do Jornal Nacional destacando a importância da prorrogação dessa desoneração para facilitar o planejamento orçamentário das construtoras no ano que vem, para viabilizar esse planejamento orçamentário e também, principalmente, para manter milhões de empregos gerados no setor. A derrubada desse veto significa, na prática, que as construtoras vão poder contribuir para a Previdência Social com uma alíquota que varia de 1 a 4,5% sobre a receita bruta auferida no ano anterior, ao invés de recolher 20% sobre a folha de pagamentos. Essa desoneração terminaria agora em dezembro de 2020, mas foi inserido um dispositivo na lei de conversão da medida provisória que implementou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, permitindo então essa extensão até o final de 2021. E aí, desde que o presidente Jair Bolsonaro vetou essa prorrogação, o assunto vinha sendo discutido pelo governo, pelos parlamentares e pelas associações que representam as categorias, as classes que contam com essa desoneração atualmente. E o governo até sinalizou em determinado momento que poderia concordar com a derrubada do veto, desde que houvesse uma fonte de receita alternativa ou substitutiva para cobrir o rombo da desoneração. A previsão da equipe econômica é de que o impacto seja de 9,8 bilhões de reais nos próximos 2 anos, portanto, nas contribuições de 2021 e de 2022. O ministro Paulo Guedes chegou a propor, como substituição para permitir essa desoneração, a criação de um imposto sobre transações financeiras, que uma alíquota que seria aí de 0,2%, e que, de acordo com a equipe econômica, permitiria a ampliação desse benefício para todas as empresas de todos os ramos da economia. Só que essa ideia foi rechaçada pelos parlamentares e não seguiu aí adiante. É importante a gente colocar também que o ministro Paulo Guedes já se mostrou mais de uma vez, já declarou mais de uma vez, ser favorável à desoneração da folha de pagamentos, mas essa medida requer uma substituição na receita para não piorar a situação fiscal do país, que já não é nada boa. E a falta de uma fonte para compensar essa perda financeira pode inclusive ser o argumento utilizado pelo governo para recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do veto, o que é dado aí como certo por alguns interlocutores do governo federal. Então, resumindo, as construtoras estão comemorando, as associações do setor também, e devem mesmo comemorar, mas para usar 2 ditados populares, o buraco é mais embaixo e ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. O Conselho Curador do FGTS aprovou nesta terça-feira o orçamento do fundo para 2021, que será de 68,9 bilhões, dos quais 56,5 bilhões destinados para habitação. O montante, então, é um pouco menor do que o destinado esse ano para o setor de habitação, que foi de 65,5 bilhões, e dos quais 47,8 bilhões de reais já foram utilizados até o momento, de acordo com um acompanhamento feito pela Abrainc. O Conselho Curador da FGTS também aprovou o Plano Plurianual de 2022 a 2024. Estima-se um orçamento de 70 bilhões em 2022, caindo um pouco para 67 bilhões em 2023 e subindo um pouquinho novamente para 69 bilhões em 2024. Os descontos diretos para a compra do imóvel, da casa própria, que em 2020 foram de 9 bilhões, vão cair um pouquinho para 8 bilhões e meio no ano que vem e vão caindo
até 2024 chegar em 7 bilhões de reais. O representante do Ministério do Desenvolvimento Regional no Conselho Curador do FGTS, o Daniel Ferreira, afirmou que tanto o orçamento de 2021 quanto o plano plurianual de 2022 a 2024 já consideram as alterações inseridas pela medida provisória 996, que instituiu o programa Casa Verde e Amarela em substituição ao Minha Casa Minha Vida. E nessa reunião, o Conselho também aprovou um ajuste no orçamento de 2020 para destinar mais 5 bilhões e meio de reais para habitação. Lembrando que o FGTS também atende áreas como saneamento, infraestrutura e saúde. Terceiro destaque aqui do resumo da semana, os números do novo CAGED, que saíram no final da semana passada, então não deu tempo de eu colocar na última edição, mas tem alguns resultados interessantes que eu compartilho aqui agora com vocês. O Brasil criou no mês de setembro 313 mil vagas de emprego formal, o que representou um aumento de 28% na comparação com o resultado de agosto, e foi a melhor marca de um mês para 2020, superando inclusive os níveis de janeiro e de fevereiro, portanto, o período pré-pandemia. Esse resultado também significou a terceira alta consecutiva na quantidade de empregos com carteira assinada, depois de 4 meses com alta no desemprego aqui no país. No acumulado do ano, entretanto, o resultado ainda é negativo, muito por conta do que aconteceu em abril, quando quase 1 milhão de empregos foram fechados. Então o saldo de janeiro a setembro é de 558 mil vagas a menos, então empregos que foram fechados. Mas e a construção, Henrique? Qual que é a importância disso para o nosso mercado? E aí a notícia boa, né? No mês de setembro, o setor abriu mais 45 mil vagas de trabalho formal, confirmando aí a retomada iniciada no mês de junho. No acumulado do ano, a construção criou 102 mil novas vagas de trabalho formal, empatando com a agropecuária como os dois setores que mais empregam no país. E aí eu quero destacar também os números relativos ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que eu até mencionei aqui no primeiro destaque do resumo da semana, que foi responsável por 18,9 milhões de acordos trabalhistas. Então, 9,7 milhões de pessoas utilizaram esse programa para manter os seus empregos, o que dá aí, na média, 2 acordos por empregado, seja para suspensão do contrato de trabalho, seja para redução proporcional da jornada e do salário. E uma boa notícia também que a gente percebe nesse último relatório do CAGED é que o volume de negociações nesse programa, desde abril, né, quando ele começou, vem caindo mês a mês, o que significa, né, ou indica pelo menos, uma situação financeira melhor das empresas. E para fechar, um recado para os incorporadores, para os loteadores que nos acompanham aqui no resumo da semana: entre os dias 20 e 28 de novembro, a Abrainc e a Sebic vão realizar a primeira edição da Feira de Imóveis Online, uma iniciativa para oferecer novas oportunidades de negócios para as construtoras, para as loteadoras, no contexto das restrições impostas pela pandemia. E de acordo com os organizadores, vão ser disponibilizados 5 mil imóveis residenciais nessa feira, imóveis de todo o país, num ambiente bastante seguro e com menos burocracia para os interessados em adquirir a casa própria. O portfólio vai desde imóveis do segmento econômico, aí, de 100 mil reais, a partir de 100 mil reais, até a unidade de um padrão mais elevado, com o teto de 1,5 milhão de reais. Então pode ser interessante também para as pessoas que querem investir no mercado imobiliário. A expectativa dos organizadores é que 10 milhões de pessoas acessem essa feira online, que também vai contar com a participação da Caixa Econômica Federal para facilitar a análise da contratação do crédito imobiliário para os consumidores. Tá legal? Recados finais, antes da gente fechar o vídeo: se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal da Smartus no YouTube, clica ali no sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Siga a Smartus nas redes sociais, @SmartusBR, em todas as plataformas, e acesse o nosso site, veja lá nossas notícias, nossos artigos, editoriais, nossos vídeos, e se cadastre gratuitamente na newsletter semanal colocando o seu nome e o seu e-mail, tá legal? Agradeço mais uma vez pela audiência, pelo prestígio ao nosso canal e a esse quadro, e a gente se vê na próxima edição. Um abraço!